8 horas 15 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje 25 de janeiro de 2021, recebendo o presidente da SIC, o empresário Leonardo de Abreu, conversando ao vivo conosco neste programa. E neste bloco, a pauta pré-definida, as consequências econômicas da pandemia, a atividade produtiva. Voltamos com você, Aloysio. Leonardo, a Covid no mundo todo, né, sem exceção, ela está causando... você tem duas ondas. Você tem a onda da doença, depois você tem a onda da crise econômica advinda da paralisação das atividades produtivas. Como é que você vê o impacto disso no mundo, no Brasil e especificamente em Campos? Olha, no mundo você já está vendo aí essa guerra comercial, onde as grandes potências estão tentando fazer um controle maior e estão brigando entre si, e já vem se arrastando já há um bom tempo. Isso já vem diante da pandemia, né? Isso, vem antes da pandemia. Agora tem a briga das vacinas. Qual que é melhor, qual é mais eficiente, e também uma briga comercial entre os laboratórios que estão fabricando a vacina dentro da pandemia. No Brasil, infelizmente, eles colocaram essa questão da vacina uma questão política. Não uma questão só de saúde, mas também uma questão política. Então, como vai distribuir, o tempo vai chegar, qual o laboratório que vai fornecer. Então, nós que estamos lá no final da ponta, sofremos isso. A população sofre isso. Essa manipulação vem prejudicar mais ainda todo um processo. Vou falar de Campos. Campos vem sofrendo e muito, acabou de você falar aí, o rapaz comentou, sobre a queda dos royalties. Na época onde tinha uma receita muito maior dos royalties, logicamente a gente tinha que ter uma saúde de primeira linha. Campos, em termos de saúde, em termos de educação, deveria ser a cidade modelo, pelo menos, do estado do Rio de Janeiro. Pelo menos do estado do Rio de Janeiro. O número de escolas que tem nessa cidade, o número de hospitais que tem nessa cidade, teria que ser exemplo dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas sofremos também, dentro dos últimos anos, essa briga política. Além de uma crise econômica, através dos royalties, queda dos royalties, queda da arrecadação própria, temos uma crise política. Então, quando você interfere e não enxerga que a ponta que somos nós consumidores, somos nós cidadãos, está sendo prejudicado uma briga política, a gente vai chegar a lugar algum. Briga política, você tem que trabalhar politicamente para você resolver as coisas. Não você polarizar politicamente, partidariamente. A gente sempre levantou essa bandeira que as entidades têm que trabalhar em prol do seu associado sem praticar política partidária. Porque eu já falei também, independe de quem esteja no poder, qual partido que seja, ele tem que governar. E governar para todos. Governar para todos. Então, o Campos vem sofrendo muito nesses anos para trás, principalmente por briga política. A crise financeira, você tem recursos que você pode alçar por relacionamento, por influência, por necessidade, pelas leis, e você trazer recursos para a cidade. Isso aí é óbvio e tudo acontece, e isso aí já é de sempre. Agora, quando você coloca, a epidemia está acabando, quando você coloca uma briga política e polariza, você não vai chegar a lugar algum. Então, isso é a nosso questionamento principal. Se você colocar sempre interesse político por trás disso tudo, as pessoas visando uma carreira política de mais 10, 15, 20 anos que seja, ele passa a enxergar só o próprio umbigo, não passa a enxergar o coletivo. Então, nossa visão com relação à gestão pública, que é um negócio complexo, que ele tem que olhar o todo, mas ele tem que olhar o todo sem interesses próprios. O resultado dele praticamente, que está no poder, é uma coisa que é consequência. Um bom gestor, ele sempre vai estar colocado em algum lugar. Agora, Campos sofre muito com essas influências políticas, essa briga política,
que não leva a nada. Em relação à Covid e à vacina que você citou no início, você não acha que essa briga, essa politização que você criticou, ela não começa pela própria presidência da República, quando chama a doença de doença chinesa, chama a vacina de vacina chinesa? A gente tem alguns questionamentos, logicamente todo mundo tem um questionamento, uns maiores, outros menores, com relação ao presidente da República. Ele foi eleito pela maioria da população, tem seus problemas, às vezes fala demais, fala prejudicando alguns setores, mas todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem seus predicados, todo mundo tem seus defeitos. Então, o outro lado, vou dizer assim, porque eu gosto de dizer esquerda ou direita, é quem está concordando e quem não está concordando. Mas a gente não pode discordar de tudo também. A gente também tem que olhar o que de bom está sendo feito. O que de bom está sendo feito? Bom, será que era na infraestrutura? Sim. Onde é que está sendo feito? Quais serão os projetos? Esses projetos serão atendidos aonde? Na nossa região que precisa tanto? O Rio de Janeiro está inserido nisso? Até que ponto está inserido nisso? Então, politicamente, é o que você falou das pesquisas. Ele está a cada vez diminuindo. Está aumentando a sua rejeição, está diminuindo a sua aprovação. Agora, efetivamente está fazendo o quê? Tira o lado político, efetivamente está fazendo o quê? Ele também influenciou politicamente nesse processo da vacina, influenciou. Falar mal de uma coisa que não conhece é uma coisa fora do normal. Você não pode dizer, eu não gosto disso, aquilo está errado. O errado vai muito pelo ponto de vista de cada um. Para um é errado e para o outro é certo. Então, a pessoa que não conhece não pode dar opinião sobre os princípios. Se não conhece, não dá opinião. Passe a conhecer primeiro, para avaliar, para saber se é bom ou se não é bom. Se vai se fazer ou se não vai fazer, se vai atender o meu povo, minha população, os meus eleitores. Então, tem questionamentos e tem algumas coisas que a gente tem que ver o lado bom de uma atitude que quem foi colocado lá pela maioria tem que exercer a função dele, que é governar, e a pessoa também tem que deixar de governar. De alguma forma tem que deixar. O Maurício Batista pergunta aqui... Só para completar. Pois não. Tanto o governo federal quanto o governo estadual, e esse governo estadual a gente vem, ao longo desses anos, se decepcionando. Se a gente entrar no viés político, só olhar o lado político, acabou. Rio de Janeiro acaba. Rio de Janeiro não tem mais futuro. Mas existem pessoas que podem ajudar o nosso Rio de Janeiro, porque é um dos estados que tem muito recurso, muito potencial, e a nossa cidade também tem. Apesar dos problemas que eu falei agora há pouco, dessa influência política aqui nos últimos anos, a nossa cidade tem muito potencial. É querer fazer e usar da política as soluções para trazer recursos para a nossa cidade. E como é que você projeta, vamos colocar aí, a vacinação começou, bem ou mal começou, com a Coronavac, né, a tal vacina chinesa, né, o presidente chamou de vacina chinesa e com a doença chinesa começou, graças à parceria do governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, que é uma produtora de vacinas da América Latina, com o laboratório chinês Sinovac. E já chegou também ao Brasil a AstraZeneca. De Oxford. De Oxford, que é fruto da parceria do Instituto da Fundação Fiocruz, Isso. do Rio de Janeiro, secular, né? Fundação Oswaldo Cruz, que é o grande sanitarista desse país, com a Universidade de Oxford, produzida na Índia. Você tem 2 vacinas que já começaram aí, mas você acha que esse projeto que, para você alcançar a tal tão falada imunidade de rebanho, teria que vacinar de 60% a 70% da população? Ou até mais. O mínimo, né? Estou falando mínimo. Em média de 70%. Se fala de 60% a 70%, o mínimo. Lógico, quanto mais, melhor. Mas você acha que a atividade produtiva, a indústria, o comércio, qual você representa, quando que elas vão voltar ao normal de antes de 2020?
após essa vacinação? Porque ninguém projeta que essa vacinação no Brasil, diferentes países, inclusive da América Latina, começaram bem mais cedo, Costa Rica, Uruguai, México, Argentina, que isso vá ser alcançado além do final do ano, né, no segundo semestre. Como é que você projeta a retomada da atividade industrial e comercial do Brasil de Campos? Quanto tempo depois dessa imunidade alcançada pela vacinação? Se você observar, a classe produtiva, na maioria dos segmentos, você tem a idade entre 25 e 40 anos, essa média. Esse pessoal dessa faixa etária praticamente serão os últimos. Serão os últimos. É o que se prevê. Então, a nossa perspectiva de a gente normalizar toda a área produtiva, no mínimo, no final do ano. Eu, por exemplo, tenho uma idade um pouquinho mais avançada, já peguei o Covid, que também me empurraram para o final da fila. Então, no mínimo, no segundo semestre, na minha faixa etária. Imagina os mais novos do povo, ou alguns que já pegaram, inclusive os mais novos. Então, essa força de trabalho, praticamente serão os últimos. E aí, esse ano de 2021, a gente não vai atingir o esperado, que a gente gostaria que atingisse pelo menos um aspecto econômico de produção e produção antes da pandemia. Finalzinho de 19, entrada em 20. Que foi um período que estava todos os segmentos praticamente estavam com a perspectiva de alavancar no início de 2020. Se a gente conseguir, no final deste ano, atingir o patamar que a gente conseguiu iniciar em 2020, aí sim, o negócio em 2022, os resultados virão. Então, você acha que os resultados para a atividade comercial só começam a vir mesmo em 2022, né? Eu falo em relação a uma normalização, né? Sim. Normalização até o final do ano. E reflexo disso na atividade produtiva a partir do ano que vem, correto? Com certeza. Se fala muito em novo normal. Quando isso tudo passar, em relação à atividade que você representa, industrial, comercial, como é que você acha que vai ser esse novo normal? O que vai mudar? Muita coisa, foi um aprendizado praticamente. No último ano, praticamente foi um aprendizado. Principalmente para aqueles empresários que tinham dado a idade um pouquinho mais avançada, que tinham um negócio 10, 15, 20 anos, em média de 20 anos, e fazia a mesma coisa sempre. Vendia da mesma forma, vendia o mesmo produto. Isso aí ele teve que se inovar. Alguns não conseguiram, porque fecharam o seu negócio. E outros conseguiram recriar o seu plano de negócio, refazer o seu plano de negócio. Então, isso ajudou muito o seu aprendizado. Quem não sabia, nem tinha site. Empresas que não tinham site, empresas que não tinham WhatsApp, só vendia de balcão. Então, eles tiveram que se enquadrar neste novo normal. As pessoas passaram a comprar pela internet, comprar pelo WhatsApp, e assim sucessivamente as pessoas se recriaram, se reinventaram no seu negócio e não vão retroceder. Quem hoje praticamente colocou, ou a maioria, ou todos os seus produtos, por exemplo, para venda online, não vai retroceder. Infelizmente, tem vários segmentos, alguns segmentos da cidade, que estão preferindo vender online do que loja física, infelizmente. Então, aí desemprega. Mas esse novo normal, lá na frente, vai ser realmente uma nova realidade para a maioria dos empresários. Tem gente, por exemplo, que só tinha site. Agora tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, e tem todos os canais possíveis para melhorar a sua venda. Melhorou seu portfólio, melhorou, apesar de alguns momentos de lockdown, também melhorou seu ponto de venda, melhorou seu sistema de atendimento. Então, isso aí foi benéfico. Por um lado, foi benéfico.
as pessoas saíram da inércia, venceram a sua inércia, saíram da cadeira para andar, para poder realmente o teu negócio não morrer. Muitos não conseguiram, infelizmente, mas era questão até do próprio segmento dele que foi mais prejudicado. Mas a grande maioria tem que se mexer. Quem era profissional liberal, por exemplo, não tinha serviço, foi fazer comida, foi fazer doce, foi fazer bolsa, várias atividades que ele nunca imaginava que deveria fazer por questão de sobrevivência. E não retorna para a atividade anterior. Isso é uma coisa que realmente vai ser realidade. Vai continuar naquilo fazendo, infelizmente, alguns informalmente. Esse é o problema. Então, o gestor público tem que incentivar para que as pessoas se oficializem, pelo menos se tornem um MEI. Esses que estão em casa, por exemplo, fazendo docinho e entregando pelo aplicativo de entrega, eles têm que se enquadrar, por exemplo, num sistema onde beneficia também a arrecadação. A prefeitura precisa disso. Então, tem que ter uma campanha de beneficiar essas pessoas que trocaram de atividade e estão aí na obscuridade, né, praticamente. São 8h31. O último bloco, a gente vai começar sobre a crise financeira de Campos. Só comentar aqui, o Marcelo de Carvalho, é um assunto ainda do bloco anterior, lá do primeiro bloco, do comentários. Marcelo de Carvalho Nogueira. Cara, Luiz, o MBL é de esquerda sim, isso está claro em toda a mídia nacional. Marcelo de Carvalho Nogueira chamar MBL de esquerda é como chamar, vamos lá, Delfim Neto, que foi o grande nome da economia no regime militar, responsável pelo milagre econômico brasileiro, o qual você tem aí conquistas, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte de Niterói, você tem obras aí que ficaram como sinal daquele tempo em que o regime militar surfou uma onda econômica positiva. Delfim, logo no começo do governo Jair Bolsonaro, escreveu um artigo na Folha de São Paulo chamando a direita bolsonarista de direita incultural. É como ele define essa direita. E eu acho que chamar MBL, que é liberal, claramente liberal, de esquerda, é como chamar Delfim Neto de esquerda. Não é porque a pessoa se opõe ao governo do Bolsonaro e pede o impeachment do presidente, a pessoa passa a ser de esquerda. E a novidade é essa, tem gente de direita chamando... O monopólio da direita não é de Bolsonaro. Né? O monopólio da direita, se tivesse que, assim, eleger um ícone assim, da direita, Adam Smith, quem crê no mercado como regulador. É quem cria um sistema capitalista, que inegavelmente é o vencedor. Na Guerra Fria, com o final da União Soviética e depois do bloco todo, a queda do Muro de Berlim. E quem responde aqui é a Fernanda Pereato. MBL de esquerda, quá. Então, acho que a resposta é essa daí. Mas vamos partir para o último bloco? Vamos sim, são 8h33. Leonardo, está com a tela e o microfone fechado. Ele põe, por gentileza. Só sobre essa crise ainda, Luiz, para a gente não atrasar o programa aí, o presidente também tem uma reunião, naturalmente você vai falar sobre isso daqui a pouco. Houve uma tentativa, ou pelo menos houve uma ação do governo, até onde eu acompanhei, a coisa não funcionou, de socorro às empresas, no que diz respeito à parte financeira do governo federal, em apoio a essas empresas. Como é que ficou esse projeto? O que deu? Não houve sucesso? As empresas não conseguiam ter acesso a esses empréstimos, né, do governo federal? Como é que foi essa parte, presidente? Você está falando sobre o Pronamp? Pode ser, tem inclusive... Mas, o grande problema é o seguinte, a crise vem se arrastando um bom tempo. Várias empresas com problemas de restrição. Então você fica naquele dilema. A empresa precisa de dinheiro para colocar suas contas em dia. Só que aquelas contas não estão em dia, ele está em restrição. Se ele está em restrição, ele não consegue dinheiro. Não consegue crédito. Então, a grande maioria, aliás, todos os bancos praticamente, que eu até queria essa dúvida e conversei com vários gerentes,
eu vou analisar casa a casa. Então, o mínimo de restrição que a pessoa tem, ficava sem conseguir crédito financeiro, entendeu? Então, a gente viu, e saiu aí em mídia em vários canais, que praticamente 70% das empresas, entre micro e pequenas empresas, não conseguiram esse crédito financeiro. Então, continua o mesmo problema. E aí vem o outro problema, né? Fecha o comércio, ele precisa receber, ele precisa vender, não paga o devido, não tira a restrição, não consegue crédito. Então fica esse problema, esse caos financeiro perene. Muito bem, 8h35, então vamos ao intervalo e a gente volta ao último bloco para falar com o presidente da SIC, para continuar a nossa conversa com o presidente da SIC, que faz uma avaliação aí, uma análise dessa crise em Campos e ainda dos primeiros dias do governo Vladimir Garotinho. 8h36, Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.